que vieram aqui exclusivamente para engrandecer ao nome de Cristo. O livro de Isaías, nesse versículo 13 que eu leio, vai dizer assim: ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Operando Deus, quem impedirá? Isaías está colocando como epígrafo nessa palavra: só Deus resgata Israel. Eu já entendo que o Senhor nunca teve um plano para que nós fôssemos para a perdição, mas o plano dele sempre foi nos resgatar para a salvação. Eu achei tão lindo quando a pastora disse a distância do céu e o inferno, porque nós começamos a entender que se nós equilibrarmos a nossa mente, Satanás não vai roubar aquilo que Deus planejou para nós. Se nós tivermos equilíbrio na nossa mente, não serão as nossas emoções que serão frustradas, mas será o equilíbrio, o domínio próprio que nos conduzirá à terra prometida. Ei, querido, talvez você está dizendo assim: pastora, faz tanto tempo que eu não sinto. A nossa fé não vem pelo sentir, mas a nossa fé vem pela certeza de que o Deus que nós servimos, Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é digno, Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Ainda que eu não sinta, eu adoro a Ele por aquilo que Ele é, por aquilo que eu creio e por aquilo que eu entendo. Isso é maravilhoso. Isaías, ele está conversando com um povo que está frustrado, porque infelizmente, antes de Cristo, depois de Cristo, nós como povo gostamos de viver sendo abençoado. Ei, eu vou dizer para você, é nas provações que nós mostramos a nossa fé. Essas dificuldades da vida que nós nos posicionamos e dizemos: haja o que houver, venha o que vier, eu continuarei servindo ao Senhor. Já estou profetizando para a tua vida hoje. Você não está aqui por aquilo que Deus tem para dar para você, mas você está aqui por aquilo que Deus é em você. Ele é baçoe, ele é maiaceia, tchou de kira. E quando eu olho para Isaías, Isaías está precisando ser mentor de um povo que já conhecia a palavra, mentor de um povo que já tinha andado pela palavra, que já tinha vivido essa palavra. Mas quando chegou as dores, quando chegou as lutas, quando chegou as perdas, precisou que o Deus de resgate viesse tirar ele do lugar da dor. Nessa noite Deus veio tirar você do seu lugar de dor. Nessa noite Deus decidiu que não é a depressão, que não é a síndrome de pânico que vai fazer você impedir de crer o que Ele é capaz de fazer em nosso favor. Eu nasci no interior de São Paulo, uma cidade pequena, aonde existia uma família instável. Eu disse algumas vezes, por ter passado, que eu nasci numa família vulnerável. Mas essa família, ela não era vulnerável só na parte financeira. Ela era instável nas suas emoções, instável no domínio próprio. Uma família desequilibrada. Ei, querido, um conselho que eu dou para você: você pode arrebentar nesse altar, você pode ser fera no evangelismo. O que você não pode ser é um fracasso dentro da sua casa. Não. Talvez você diz: pastora, um dos maiores projetos que eu tenho é subir no altar e pregar e ver pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. O maior projeto que você tem é que quando você coloca os pés dentro da tua casa, a presença de Deus chega junto com você. O maior projeto que você tem que ter é quando você chega dentro do teu lar, as pessoas falam: essa sim carrega um pedaço do céu. Tem gente que está frustrado porque está atrás de holofotes. Tem pessoas que estão frustradas da sua chamada porque estão atrás de microfones. Não é aqui que eu sou boa, é lá em casa que eu tenho que ser.
E naquela casa, uma casa desestabilizada, uma casa onde não tinha a linguagem do amor. Como eu estou numa igreja jovem, eu quero aconselhar você, e vai ser bom para os seus relacionamentos, que você leia esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Que você possa entender a sua linguagem e entender a linguagem das outras pessoas também. Eu, quando criança, talvez pela má formação da casa, por um pai sem caráter, um pai violento, um pai que tinha palavras pesadas, uma mãe que era oprimida e opressa pelo inimigo, pelo adversário das nossas almas, eu descobri que a minha infância, a linguagem de amor era palavras de afirmação. Eu tinha necessidade de que alguém dissesse quem eu era. Ei, querido, eu quero dar um toque para você, amado. Se você ainda precisa de aprovação dos outros, é porque você não sabe quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não precisa viver de elogios, você não precisa viver de lambe-lambe. Não, ai, não vou porque a pastora não falou, não vou porque o pastor não fez. Não, você sabe quem você é. Ainda que ninguém me veja, eu sei quem eu sou. Tem pessoas que só trabalham movidos pelo elogio. Como você trabalhou bem, como você fez bonito. Ei, querido, você não faz bonito para apresentar para os outros, você faz bonito para apresentar para Jesus. Ele é a sua aprovação. Naquele estado vulnerável de amor, de acolhimento paternal, eu encontrei na jornada da vida um homem adulto. Eu com 8 anos de idade, quando eu chegava na minha casa, eu chegava com os meus desenhos, com as lições da minha casa, da escolar, e eu dizia: mãe, pai, vem ver o que eu aprendi hoje, olha o que eu aprendi. E meu pai, embriagado, aquele homem que era acostumado a fazer as suas funções fisiológicas em panela, em jarra, colocar dentro da geladeira para ofender a minha mãe, ele pegava o papel, jogava, rasgava. Minha mãe, então, ela não tinha força nem de levantar a cabeça para olhar para esse papel. No infortúnio da vida, uma pessoa amiga da casa, uma pessoa que frequentava a nossa casa, tendo um mercado naquele bairro, um dia eu vinha vindo correndo, feliz, após aula, aquele homem para e fala: Sandra, deixa eu ver um desenho teu. E eu mostro aquele desenho para ele, e ele fala: como você desenha bem, como você é inteligente, garota. E eu dou um sorriso, porque foi o primeiro elogio que eu recebi na minha vida. Ao sair dali, ele me deu um lápis de cor. Cheguei em casa feliz com aquele um lápis de cor. Passado 2, 3, 5 dias, não sei, outro dia ele para de novo na frente do mercado. Ele fala: deixa eu ver seu desenho. E aí eu mostro o desenho, e ele me dá uma lata de sardinha. Na terceira vez que eu paro, ele coloca os órgãos genitais dele na minha boca. E quando eu vi, eu estava sendo ceifada a minha infância pelo pedófilo. Querido, talvez você tenha tido algumas desarmonias com seu filho, algumas desavenças com a tua filha, mas eu quero dizer que se você não abraçar, o mundo está pronto a fazer. Se você não trazer para perto, eu vejo tantas pessoas, que se dizem evangélicas, que se dizem cristãs, que têm afastado e esquecido desse órgão chamado família. Não, lá na minha casa o que eu tenho é uma garota mal, o que eu tenho é um menino homossexual, não importa o que você tem, o que importa é o que Deus vai fazer com ele, através de você. Não abandone ninguém da sua casa. Usa o lema: eu não largo da tua mão e nem você larga da minha, porque juntos nós chegaremos num propósito na presença do Senhor. Eu fiquei durante 4 anos refém daquele pedófilo. Aquele pedófilo entrava dentro da minha casa, levava alguns alimentos, e na oportunidade que ele tinha com os olhos, ele me dominava e eu ia lá no mercado eu tinha relações sexuais com ele.
dos meus 8 aos meus 12 anos de idade. Hoje são apenas cicatrizes, mas eu passei por essa dor. Enquanto eu estou passando por essa dor, eu estou vendo meu pai agredindo a minha mãe. Estou vendo a minha mãe numa mulher esquecida da vida. Uma marca que eu trago no peito foi que no último aniversário que meu pai passou junto com nós, aniversário da minha mãe, a minha mãe arrumou um serviço de empregada doméstica, e a patroa da minha mãe chega em casa feliz do dia do aniversário da minha mãe e dá uma travessa de lasanha desse tamanho. O meu pai, bravo, enciumado, endemoniado, sei lá que nome que eu dou, ele pega aquela travessa e evacua em cima da lasanha, para que eu e minha mãe não viessem comer. Nossa casa era em estado tão vulnerável que houve um entupimento. Eu falo esgoto, mas eu não sei se é esgoto fossa, porque eu era criança. Houve um entupimento, e eu lembro que um dia eu comendo arroz com arroz, eu olho para aquele entupimento com 9, 10 anos e vejo fezes passando com carne, com cenoura, e eu choro e falo para minha mãe: mãe, esse cocô não é nosso, porque nós não comemos carne e cenoura. Talvez, às vezes eu exijo um pouco mais do meu neto, porque hoje a gente é tão chato, né? A gente é tão cheio de querer achar aquela cebola picada, é tão cheio de querer achar que a gente não come isso, não come aquilo. E eu já cheguei a comer um pouco de tudo, porque eu não tinha nada. Cresci nesse lar destruído, mas a mão de Deus estava sobre a nossa casa. Eu não sei como está a sua família, eu não sei como é que está os seus parentes, mas eu quero dizer que a mão de Deus está sobre eles. Não, há uma promessa de Deus sobre a nossa vida, e essa promessa não pode voltar vazia. Nós temos que crer que a partir do momento que Ele fala, Ele é fiel para cumprir com a sua promessa. Aos 37 anos de idade, meu pai, Deus prepara que nós vamos morar numa outra casa próxima a uma igreja evangélica. E ali perto daquela igreja evangélica, o meu pai passava de frente à igreja. Eu, meu pai, minha mãe, nós íamos lá para o terreiro. Minha mãe começou a desenvolver no centro espírita com o nome de Candomblé. A caminho daquele terreiro, quando nós passávamos de frente à igreja, nós escutávamos: aleluia, glória a Deus. E meu pai dizia assim: povo louco, no meio de tanta ruína, no meio de tantas dores, pobreza, esse povo ainda tem coragem de se reunir para dar glória a Deus. Tenha certeza que hoje alguém aqui em Campinas olhou para a igreja Batista e está dizendo: o que será que está acontecendo naquele lugar? Onde o povo se reuniu e decidiu ir para glorificar ao Senhor. Aonde um povo se ajuntou dizendo: eu não vou ali para passar tempo, mas eu vou ali para que a glória de Deus seja derramada sobre a minha história. Tem uma moça que está de óculos brancos. Fica de pé, querida. Fica de pé. Relemaia sou rebasse. Relebiande que refai ou ni retira e ni refobia. Meu pai era um homem que para a sociedade ele teria uma história apagada, mas ninguém apaga a história de quem Deus escreveu. Deus conhece a sua estrutura, Ele sabe até onde você suporta o processo. E quando eu estou aqui notar, o meu Deus que é poderoso, Ele diz assim: fui eu quem te escolhi. Diante das suas dores do passado, você diz: Senhor, aonde tu estava? E o Senhor diz: no mesmo lugar, centralizado como Pai, cuidando de ti. A palavra Pai é tão forte que o teu coração bateu, e o Eterno diz assim: sim, eu sou um Deus de paternidade, e mesmo no meio de tantas lutas e guerras, eu estou guardando a ti, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está guardando você, Deus está guardando a mim. Eu estou com uma aqui não deu certo. E eu não posso tirar o brejo, porque eu tenho que sustentar o look. Então, suportem aí. Mulher é assim, põe, sofre, mas não tira. Né? Aqui, ó, magra, terceira peça.
Quando um dia meu pai entra dentro da igreja, dentro daquela igreja Deus libera uma palavra para o meu pai. Um homem alcoólatra, um homem que praticava violência doméstica, um homem adúltero, que levava mulheres para deitar no leito de cama da minha mãe. Quando ele entra à igreja, a palavra liberada é: eis que eu, o Senhor o teu Deus, estou te preparando um lugar. O meu pai aceita Jesus Cristo. Aquele homem alcoólatra, se eu fosse você, eu começava a imaginar aquele homem alcoólatra, aquele homem cheio de mazelas. O Senhor estava dizendo: eis que eu, o Senhor o teu Deus, estou te preparando um lugar. Ele levanta a mão, aceita, entrega a sua vida a Jesus, e ele sai de lá com Bíblia na mão. É lógico que com os vestígios da bebida. E ele chega em casa e ele diz: Benedita, entrei na igreja e entreguei minha vida para Jesus. Minha mãe estava no tambor, minha mãe estava se desenvolvendo ali no terreiro, e ela não aceita essa novidade dentro da nossa casa. A minha mãe começa a agredi-lo. Ela está dizendo: você está maluco? Agora que eu estou ali desenvolvendo, quem sabe eu usando a palavra do meu jeito, agora que eu estou tentando ser alguém, você vem com essa história de Jesus dentro de casa? Se você for crente, aqui dentro de casa você não fica. O meu pai, que era acostumado a bater, esfregar as coisas na cara dela, ele está intacto. As lágrimas descem do rosto, e ele fala: Benedita, eu encontrei uma paz tão grande, e nada vai tirar a minha paz. Eu já estou profetizando para você: quem tem Jesus tem paz. Talvez você está aqui dizendo: eu tenho decisões a tomar, e eu estou aflito. Então não toma, porque aonde está Jesus tem paz. Aonde está Jesus tem calmaria. Aonde está Jesus, Ele tem o controle das decisões, da vontade dEle, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Jesus, Ele é a nossa paz. A minha mãe, ela começa a bater no meu pai, e meu pai está parado. Talvez passa uma cena na cabeça do meu pai ou da minha mãe, não sei. Mas eu sei que eu estou chorando, e a minha mãe fala assim: olha, você vai ficar aqui, porque a Sandra está chorando, mas amanhã cedo você vai embora. Quando é pela madrugada, a minha mãe, ela acorda, e ela contava que ela sentia uma indisposição. E nessa indisposição, ela foi acender uma vela para os Exus. Quando ela acende a vela para o Exu, que ela risca os pontos no altar que ela tinha em casa, quando ela está voltando para o quarto, ela vê uma sombra passando pela costa dela. Ela fala: tem gente em casa. Ela corre até meu pai: Gico, acorda, tem gente em casa. O meu pai estava morto, Deus levou meu pai. A promessa é para você, querido. Talvez você está orando por alguém, você vê, não tem mais salvação, não tem mais jeito. O Eterno está dizendo: não desista, não pare de orar, não pare de buscar, aguenta firme. Deus não fez nenhum de nós para a perdição, mas há um plano absoluto, completo e pleno para a nossa salvação. Meu pai morreu com 37 anos, e hoje a única certeza que eu tenho, que se eu permanecer fiel, eu vou encontrar com meu pai. É a única certeza que eu tenho. Começamos a viver a nossa vida naquele terreno. Eu ainda estou na mão do pedófilo, e o pedófilo, eu vou usar essa palavra, é isso que eu senti. O pedófilo me abandona. Talvez eu já tenha perdido na época as características do corpo de uma menina, aquele jeito inocente, e aquele pedófilo, ele me abandona. A minha mãe está entregando cabeça lá no terreiro. Eu lembro que eu fui buscá-la com os meus avós, e no dia que eu fui buscar, quando ela foi fazer cabeça para ser mãe de santo, a minha mãe está lá careca, com um pano amarrado no corpo,
o corpo todo navalhado e ela torta no chão, caída. E ela torta no chão, caída. As pessoas que são cambono, no terreiro é assim: quem recebe o espírito é cavalo. Os que são cambono são aqueles que atendem os espíritos. Já começo a liberar uma palavra de alegria aqui. Lá no terreiro você é cavalo, aqui você é filho. É por isso que o Senhor diz assim: ó, troca o fardo. Eu tiro de você o fardo pesado do pecado e dou para você o fardo leve da graça. Ah, querido, se está pesado, troca esse fardo do pecado e pega o fardo leve da graça que vem do Senhor Jesus Cristo. A minha mãe está ali, toda torta, e os cambonos estão escarrando no chão. E a minha mãe está lambendo aqueles carros. Galinha viva está passando, a minha mãe está pegando a galinha, rasgando no dente e bebendo aquele sangue. Tem um senhor que está de camisa polo, cinza e branca, fica de pé. Fica de pé, não é polo, não é camiseta. Fica de pé, querido. Relemaia Chorre. É esse primeiro. Relemaia Chorre Base. Ele que dá a chou descer. O projeto de Satanás era destruir a minha família, mas o projeto de Deus era restaurar a nossa casa. Ele é de que a chou de que a fácia. Enquanto eu olho para você, eu vejo tantas lutas, tantas dores. Mas o Senhor está dizendo: está chegando o tempo de restituição para a tua casa. Elevou de Kiranai, Chomirra, Delíbiaça. Há momentos que tu olha e fala: Senhor, cadê os meus? Cadê aqueles que poderiam me abraçar e estar do meu lado? E aí o Eterno diz: pode ser que nenhum ser humano esteja contigo, mas eu, teu Deus, estou contigo. O Deus da cura está te visitando nessa noite. E Ele diz: tu viverá para contar testemunho de que fui eu, Senhor, que falei contigo nessa casa. Receba restituição, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir a Jesus aqui. Você pode exaltar, engrandecer ao Deus de restauração que está sobre essa casa. Aquela família, minha mãe desenvolvendo no terreno, e eu tô perdida na prostituição, perdida na desvalorização do meu corpo. Não, eu não fazia sexo por dinheiro. Eu não fazia sexo por necessidade. Eu fazia sexo por falta de amor próprio. Eu peguei nojo daquilo que Deus tinha feito, que era a imagem e semelhança dele. E eu estava com a imagem turva, torta. Satanás tinha me cegado a tal ponto que aos 12 anos eu entregava o meu corpo para qualquer um, em qualquer lugar, de qualquer jeito. Buscava prazeres no cigarro, no vício da bebida. Uma menina de 12 anos, que hoje eu olho e falo, eu era uma menina. Eu batia na minha mãe, eu cuspia na cara dela, rasgava a roupa dela na rua quando ela vinha me corrigir. Você vai dizer: por que você fazia isso? Porque era a linguagem que eu tinha aprendido dentro da minha casa. Não, às vezes a gente olha algumas crianças que se torce, que se joga, que esperneia, e a gente fala: puxou a sogra. Ela é reflexo daquilo que ela está vendo dentro da casa. Cuidado, viu? Cuidado daquilo que você tem mostrado para o seu filho dentro da casa. Cuidado daquela batida de palma que você pede para a criança: diz lá que eu não estou. Você está ensinando a mentir. Cuidado com aquilo que está no mercado, pegando uma uva e chupando dentro do mercado. Você está ensinando a roubar. Você é exemplo das pequenas às grandes coisas para a sua casa. Aquela casa de ruínas, a minha mãe envolvida no candomblé e eu envolvida na rua, envolvida em sexo obsceno. Eu fui a primeira
menina, adolescente, a desfilar seminua numa escola de samba. Eu tive o desprazer de permitir que a minha mãe me visse em extremo estado de falta de amor próprio, mas os olhos do Senhor estavam sobre mim. Você pode colocar a mão no teu coração e dizer: os olhos do Senhor estão sobre mim. Ô pastora, fica de pé um pouco. Fica de pé um pouquinho. Obrigada, minha pastora, com todo respeito. Quando eu cheguei aqui, eu vi como vestes angelicais sobre ti. E o Senhor disse assim: tu está vendo a grandeza do céu? Está sobre ela. E eu falei: Deus, e o que o Senhor tem? O que o Senhor quer que eu me usar nessa noite? E Ele disse: não feche a tua voz, continue a pregar a palavra. Foi para isso que eu te chamei. Eu vejo dos seus lábios saindo espada. E há momentos que tu recua porque tu diz: Senhor, eu ainda não sei falar, mas o Eterno diz: o chamado é esse. Eu te dei autoridade na ministração da chamada. Não fuja do foco, não fuja daquilo que eu te coloquei. Te dou autoridade para colocar as mãos sobre enfermos e eles serão curados. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Não mude o foco da sua chamada. Naquela vida ruim, naquela bebida, idas e vindas, eu escolhi um lugar pontual. Aos domingos, eu ia na porta da igreja. Na porta da igreja eu ia seminua, mini blusa, shorts parecendo a bochecha. E ali eu ficava dançando, ameaçando tirar minha roupa, tentando seduzir os homens e as mulheres de Deus que ali estavam. Infelizmente naquele lugar tinha pessoas que aqui não tem, nessa igreja não tem, mas tinha pessoas que exerciam um cargo terrível, que é a quarta pessoa da Trindade. Eu vou explicar para você porque aqui não tem. Eu ficava ali dançando, a quarta pessoa da Trindade dizia: vai para o inferno. E essa não tem mais chance. Querido, Deus não deu a chave do inferno para nós. Pelo contrário, Ele tomou da mão de Satanás. Então libera essa chave na mão do Senhor, porque nós não viemos para julgar, mas nós viemos para pegar a palavra, para dizer: Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele é o Deus de resgate. Não é nós que decidimos quem vai para o inferno ou vai para o céu, mas somos nós que somos o porta-voz, dizendo: eu tenho uma voz profética para esse tempo, que te conduz para o caminho chamado céu. Enquanto os adultos, se depois puder dar um pouquinho de retorno para mim, enquanto os adultos me julgavam, Deus usa uma criança de 6 anos de idade, uma menina frágil, uma menina pequena, que quando eu chegava à frente da igreja, ela olhando aquela moça com 3, 4, 2 meses sem tomar banho, perna suja, shorts gasto. Para nós, ou melhor, para aqueles que são da minha etnia, sabe que a pessoa negra sem creme é um desastre. Isso aí não tem jeito, não adianta querer disfarçar. Então eu era bicolor, né? Preto e cinza. Aquela menina, ela não olhava a sujeira da minha roupa, ela não olhava a sujeira do meu corpo, mas ela olhava a sujeira da minha alma, porque ela vinha correndo ao meu encontro e dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Você pode ser profeta nessa noite?
Você pode com um olhar especial olhar para o rosto de quem está do teu lado e dizer: Jesus te ama. Ah, pastora, eu sentei do lado de uma pessoa que eu não vou nem com a cara dela. Não tem problema, filha, vai com a sua cara mesmo. E olha para ela e diz: Jesus te ama. Um recado para as mulheres solos. Eu também sou solo, de um casamento frustrado, de um casamento cheio de traição, num casamento de vergonha, de humilhação. Eu digo: eu sou solo, mas sozinha jamais. Eu quero dar um recado para você que é divorciada, que é viúva, que é solteira. Eu estou falando com mulher, não estou falando com criança. Criança com 15 anos que está chorando por causa de homem, o Senhor fala: corrige o teu filho com vara. Isso aí não sou eu, é a Bíblia. Pode pegar a vara. Não é espancar, é corrigir. Estou falando com mulher adulta. Quantas das vezes Satanás vem tentando tirar nós do céu e levar para o inferno? Eu estou levando essa palavra comigo, achando que o nosso corpo pode... o que é uma noite de sexo? O que é um beijo na boca sem compromisso? É desviando você do caminho da promessa. Não se distraia por pequenos prazeres. Querida, você é uma joia preciosa na mão do Senhor. Você não é bijuteria. Pare de se deixar ser levado por amores que não vão levar você a lugar nenhum. Sai dessa posição de amante, de segundo plano na vida de alguém. Comece a se posicionar hoje, dizendo: eu sou solo, mas eu não sou sozinha. Eu tenho valor no céu, eu tenho um respaldo em Deus. E a partir de hoje eu já entendi que o Criador, Ele é o meu marido. Se alinha. É um chororô. Pastor, estava namorando o Paulo terminou comigo. Estava namorando o João terminou comigo. Ei, dá uma fechada nessa arca de Noé. Segura as suas emoções. Se ajeita. Você sabe que eu descobri esses dias, que quando eu era adolescente, uma das joias que eu tinha sonho de ter... Eu tenho quase 60 anos. Eu não sei nem se essa joia existe. Existe agora ainda, não sei. Mas uma das joias que eu gostaria de ter quando eu era adolescente, e não tinha nem condições de comprar, era um solitário. Uma joia caríssima. Era aquele anel fino, e ele bem espremido. Ele bem espremido. Deixa Deus te espremer na solitude da vida. Deixa Deus te apertar até você entender que você e Ele é a melhor companhia. Comece a ser íntimo de Deus. Comece a ser íntimo daquele que te escolheu para ser imagem e semelhança dele. Pastora, mas quando eu vejo alguém casado me dá uma dor de cotovelo. Toma um Advil que passa. Chora. Conta para Deus, mas não se perca em amores passageiros. Eu sei que não é fácil viver a solidão, mas é fácil viver a solitude. Eu demorei para entender, mas hoje eu passo a mão em mim, suficiente. Eu vou no shopping, eu arrumo mesa posta para me almoçar. Coloco lá garfo bom, prato bom, porque eu também tinha um costume de não merecimento. Tudo que era novo, tudo que era bonito, eu deixava para os outros. Hoje não. Você dá hoje, eu uso hoje. Eu falo: Deus, eu posso até morrer, mas que não vai sobrar nada novo para ninguém, não vai. Eu uso, ponho uma coisa em cima da outra, mas que eu uso, eu uso. Pastor, isso aí é narcisismo. Não, isso aqui é amor próprio. Isso aí é dizer: eu gosto de mim.
Eu não vou me deformar por conta de outras pessoas. Aquela menina, ela estava trazendo, dizendo para mim: Sandra, ainda que todo esse povo dessa cidade está olhando para uma prostituta, para uma mulher suja, imunda, há um Jesus que está olhando para você e dizendo: você é joia rara, você é preciosa, Ele te ama. E esse amor eu não conhecia. Eu conheci o amor do aperto, o amor do beijo na boca, o amor da traição, o amor da mentira. Esse amor puro de Jesus eu não conhecia. Eu conhecia, ou melhor, eu já tinha ouvido a palavra. Eu tinha ouvido a palavra pelos canais da televisão. Eu não sei quem tem a minha idade, mas na minha juventude era natural ter R.R. Soares, Vitória em Cristo e tantos outros canais. Eu creio que de tanto nós falarmos que a televisão é do diabo, que Satanás veio e roubou mesmo esse espaço da igreja. Ei, para de delegar as coisas. Satanás não tem nada, tudo pertence a Cristo. E eu assistia a televisão, eu e minha mãe, a gente fazia um copão de caipirinha, café da manhã. Nem escovar dente precisava. Fazia aquele copão de caipirinha, sentava na frente da televisão, ficava ouvindo R.R. Soares, Silas Malafaia. E às vezes eles diziam assim, ó: ei, você que está na sua casa, que está com esse copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para você. Nós pegávamos o copo de pinga. É para nós, e chorava. Era Deus sofando a terra, era Deus amassando o barro, era Deus preparando espaço para ele entrar. Um dia essa menina chega em casa. Eu morava bem próximo da igreja, conhecido dos pais, conhecido dos pastores. O pastor já estava cansado de pedir para os diáconos tirar eu para fora. E eu sendo conhecida, ela bate palma, eu vou atender. Ela fala: Sandrão, vem aqui. Eu fui, 6 aninhos. E ela disse assim: olha, vai ter culto na minha igreja. O pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Aquela menina, ela não tinha teologia, não tinha escatologia, não era doutorado, mestrado, mas ela tinha um coração missionário. Ei, o que é que tem impedido você de pregar a palavra? O que é que tem impedido você de dizer para alguém que você encontra pelos vales da vida, pelas dores da humanidade, de dizer para essa pessoa: eu conheço um Jesus que te ama? Às vezes eu me assusto, porque as pessoas querem nos colocar em lugares que nós não fomos chamados. Eu tenho o privilégio de ser vereador em São Paulo, mas eu não deixo isso mudar a minha mente, porque eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Quando eu faço ações sociais, eu não faço para ser a melhor, eu faço sendo aquilo que não fizeram para mim. Eu quero ser o socorro de alguém, de quem não foi para mim. Ô querido, para com esse negócio de dizer: não vou ajudar, estou com meu coração endurecido. Seja aquilo que não foram para você. As dores que você viveu, não deixe você sair deformado, mas saia formado para viver um novo tempo do Senhor. Oh, esse moço de cabelo comprido, fica de pé. Relemai choniha, relemai que chou descia, elibiai chonihefas. Quando Deus me chamou para ministrar a palavra, eu olhei para mim. Eu sempre tive que trabalhar muito quem eu sou,
Aí um dia eu comecei a entender que não importa quem eu sou, importa quem Deus é em mim. Enquanto eu estou olhando para você, o Eterno diz: eu sou contigo. Eu vou diante de ti, endireitando o que está torto. Satanás tenta brincar com a tua mente. A luta é constante, mas o Eterno veio para dizer: sou eu, Deus, que assina aqueles documentos que estão travados, para que tu saiba que sou eu que falei contigo nessa noite. A justiça do homem não vai prevalecer sobre a tua vida, porque eu, teu Deus, venho como advogado nessa tua causa. Descansa, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir enquanto eu bebo água? Aquela menina, ela está fazendo o convite com 6 aninhos de idade. E eu olho para ela, eu estou no tabaque, eu estou na entrega, na encruzilhada, cachoeira, cemitério, amarrando boca de sapo. Eu estou vivendo outra história. E ela vem falar de culto, de igreja. Eu dou um sorriso para ela e falo: olha, vamos fazer um combinado, eu e você. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. 6 anos. E eu, uma mulher adulta, eu dou um sorriso para ela e falo: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina sorri para mim com autoridade. E ela diz assim: se eu for na sua, você vai na minha? Eu falei: eu vou. Ela falou: então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Com 6 anos ela já conhecia o que era a cobertura espiritual sobre a vida dela. Com 6 anos ela já tinha uma casa de acalento, de oração e de intercessão sobre a vida dela. Ei, querido, talvez você está sofrendo algumas tempestades na vida, porque você não reconheceu ainda o poder espiritual que há de andar em comunhão com os santos, a graça que há de ter cobertura espiritual sobre a nossa vida. Não para com esse negócio de que você vai ser crente assistindo televisão dentro de casa. O culto nosso é agora, aqui, todos juntos, unidos, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus em uma só voz. Essa é a nossa responsabilidade. Essa menina, ela vai embora e eu estou em paz. Deixa eu perguntar só um negócio para o senhor. Aquele relógio ali é relógio? Aquele relógio ali é relógio, é mole? Vocês entenderam, né? O senhor faz alguma coisa para mim assim? Levanta uma perna, alguma coisa quando der horário? Porque vocês não passaram aqui, entendeu? Tá, vai aparecer lá. Aí eu fecho o olho, pode deixar. Vou ficar atenta. A hora que aparecer eu fechar o olho, vocês já entenderam. Quando aquela menina falou: deixa eu pedir para o meu pastor, se ele deixar eu vou. Eu não entendia na época o que ela estava dizendo, mas ela estava dizendo: eu tenho uma igreja que ora por mim. Eu tenho um pastor que tem um compromisso comigo. Sabe o que eu estou dizendo para você? E não é nas entrelinhas não. Eu vou dizer descarado, porque o meu slogan é: posso falar. Para de ficar babando o ovo para o pastor dos outros. Cuida do seu. Para com esse negócio de ficar: ai meu Deus, e hoje vai vir fulano. Fulano vem, vai embora e passa. Mas os seus estão aqui pagando preço em oração para que você tenha vitória. Não, para de ficar buscando expectativas em pregadores de internet, fazendo desafios de internet. Faça desafios na sua casa, na igreja que você congrega, no pastor que ora por você. Se desperta, igreja. Às vezes eu fico triste. Pastor, o senhor me perdoa. Às vezes eu fico triste. Eu abro o Instagram lá e eu vejo um monte de crente mendigo. Você tem uma palavra? Ué, teu pastor não prega não? A igreja que você vai não tem palavra não?
Ou você está achando que eu sou cartomante gospel para ficar jogando búzio para te dar a palavra para você? Acorda! É que você fica esperando profecia e não guarda a palavra. Quantas palavras já foram liberadas desse altar hoje? Quantas palavras foram liberadas nesse momento? E talvez a hora que eu descer, você vem com a sua carinha lisinha dizendo: ora por mim, vai passar vergonha, eu vou chamar seu pastor para ele orar por você. Está na hora de nós acordarmos, igreja. Está na hora de nós não deixarmos ser levados. Que a menina não disse: eu vou pedir para o profeta, eu vou pedir para... Não, eu vou falar com o meu pastor. Você tem pastor? Ai, meu pastor é Deus. Espiritualiza tudo, vai. Para com essa palhaçada. Todo mundo sabe que pastor da gente é Deus. Estou falando igreja mesmo. Estou falando coisa da terra. Aquela menina vai embora e eu fico tranquila, porque eu acredito em mim, que ela jamais voltaria. Uma prostituta, uma mulher que vivia encruzilhada, vivia nas madrugadas na rua, andando seminua. Falei: imagina, se pelo menos os pais dela tiver um pouco de juízo, não deixa ela vir. Mas Deus, ele é especialista em pegar as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Numa noite de sexta-feira, e para quem já frequentou o terreiro sabe que noite de sexta-feira é sexta-feira maior, é noite onde fazem as entregas, oferendas. Aquela menina chega em casa linda, bem vestida, de Bíblia na mão, e ela diz: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu olhei para ela e falei: na minha? Ela falou: é, porque o meu pastor disse que eu posso ir sossegada, porque Deus vai comigo. Ei, querido, quem respeita a autoridade espiritual não anda sozinho, o próprio Deus anda com ele. Não, quem está debaixo de uma cobertura espiritual. Não, pastora, a senhora está querendo dizer que para mim dar um passo eu preciso pedir? Não. Eu frequento, sou pastor auxiliar, e talvez vocês estão achando assim que no mínimo ela congrega numa igreja que tem 10 mil membros, 300. Sofrido. 300 para apertar o barque. 300 rotativo. 300 rotativo. Contando na semana. 300. Quando eu cheguei ali, eu olhei e falei: Deus, é aqui. Eu me converti de outra cidade, lá depois vocês vão entender. Eu olhei para aquela igreja sofrida. Para juntar 300 pessoas tem que ser evento. Eu falei: Deus, aqui. Deus falou: aqui, filha. Aí, lógico, eu estou lá. Deus quer testar a minha fidelidade, né? Diga: Deus testa a fidelidade. Recebo um convite para pregar. Uau, sabe aquela coisa bombástica? Cheguei bem humilde para o meu pastor, já cheguei pronta, já cheguei tipo com a roupa de vestir para ir pregar. Falei: pastor, tal pastor convidou para pregar. Ele falou: eu tô tal dia. Ele falou assim: você está comunicando ou está pedindo? Eu falei: os dois. Ele falou: então você não vai. Eu falei: demônio pegou meu pastor. Eu falei: Satanás está usando esse homem. Eu fui para o culto bico meu, parecia aquele negócio de elefante. E eu chorava. E Deus falou para mim: deixa eu te moldar para você não se empolgar com multidão. Deixa eu te moldar para você vir com a mesma expectativa. Quando você prega para 2, você prega para 1000. Hoje eu não faço questão, não. Se você for olhar nas minhas redes sociais, eu prego na favela. Eu prego dentro do terreiro espírita. E eu prego para milhões de pessoas também. Porque foi através de um homem que teve coragem de falar: eu quero ver se ela é submissa à autoridade espiritual que está sobre a minha vida. Ei, querido, talvez você está dizendo assim: eu quero ser intercessora dessa igreja. Você acha que é só ficar com o braço para cima? Tem um preço a ser pago. E não é nem de fidelidade, é de lealdade. Porque fiel é fácil ser, porque é
frente a frente. Leal é mesmo quando estamos distantes um do outro, nós permanecemos leais, dizendo: não, da minha igreja ninguém fala, do meu pastor ninguém toca, da minha pastora ninguém toca, porque eu não sou só um obreiro, eu sou leal, eu sou linha de frente daquela casa. Aquela menina com 6 anos, ela era isso. Ela chegou, ela disse para mim: eu vou porque o meu pastor disse que o próprio Deus vai comigo. Eu pego os patuás, pego os vestidos, as guias. Minha mãe já é a mãe de santo que eu contei aqui, que ela tinha feito a cabeça. E nós vamos para o terreno. Quando chegamos no terreno, eu coloquei a menina no primeiro banco. Faz assim com a mão, querido. Faz assim. O Eterno está entregando uma chave na tua mão. Ele diz assim: pequenas empresas, grandes negócios. O Eterno está derramando uma sabedoria, aonde terá o que é teu. E Deus vai dizer: seja fiel, porque eu vou fazer você próspero. Não é rico. Riqueza é diferente de prosperidade. Vou fazer você próspero. E você vai lembrar dessa palavra no dia de hoje. Pega a chave. Aquela menina, ela chega comigo no terreiro. Eu coloco ela no primeiro banco e eu entro pro terreiro. Ela entra no espaço e vai tomar o passe. Nós estamos lá, trocamos de roupa, sexta-feira maior, tomados e decididos que iríamos trabalhar com a linha da esquerda. Está os tambores postos, tudo posto. Começamos a bater o tabaco, abre-se a cortina. Nós já estamos com a saia, com as guias ali rodando. A mãe de santo já vem para marcar o primeiro ponto. Ela marca o primeiro ponto e nada acontece. Aquela menina, no barulho das cortinas, ela estava de joelho, ela levanta e senta e coloca a Bíblia no colo. A mãe de santo riscou o primeiro ponto e nada aconteceu. Riscou o segundo ponto, nada aconteceu. Ela desmanchou tudo e falou: vamos fazer de novo. Batemos a tabaco, giramos. Quando ela foi riscar o terceiro ponto, nada aconteceu. Ela parou, olhou e disse: quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo: fui eu. Ela falou: então tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que o que está em nós. Sabe o que eu estou declarando para você? Sobre a tua casa não chega mandiga, sobre a tua casa não chega macumba, sobre a tua casa não chega palavra de maldição, porque o que está sobre você é maior. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada contra você vai prevalecer, porque Deus é maior. Deus é maior. Não, ai pastora, foi olho gordo, foi palavra de maldição, foi inveja. Deus é maior. Deus é maior do que tudo isso. A Bíblia garante, a Bíblia declara: nenhuma ferramenta prevalece. Deus é maior. Eu pego aquela menina, vou embora e vou assustada, porque eu falo: quem é esse Deus que parou um terreiro inteiro por causa desse pedaço de gente? E na verdade é por causa de mim. Deus está parando o inferno por tua causa. Deus está parando o inferno por causa das tuas orações. Ei, a trama que o inimigo fez para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, está sendo quebrada hoje por causa de você. Às vezes a gente prega uma mulher de salto, ela é espetacular, mas de joelhos ninguém segura ela. Um homem de terno é lindo, mas de joelhos ninguém segura ele. A tua vitória não está na marca do blazer que você usa, não está na forma do cabelo que você tem, mas está na forma como você se posiciona diante de Deus, buscando as suas vitórias. Aquela menina, ela não perguntou o que aconteceu no terreiro, se deu certo, se deu errado. Ela só segurou na minha mão, sorriu, ela disse: eu vim na sua igreja, agora você vai na minha, né? Pensa numa mulher que tremeu.
sou eu. Eu pensei comigo, se só ela, parou tudo aqui, acabou eu lá na igreja. Juro que eu vi uma plaquinha aqui já, Sandra Alves. Eu fui para a igreja. E pasmem, eu não aceitei Jesus. A palavra falou comigo, eu chorei, eu senti a presença de Deus. Tudo que é necessário para que eu entregar. É ele, pastor, que vai vir a minha saia? Já veio com garrafa na mão. Falei, pronto. Pronto. A gente tem que ficar esperto. Pregue a palavra, mas vigia. Vai que eu não enxerguei lá mesmo. Tirei o óculos. Cristo é melhor em nós. Quando eu chego lá na igreja, a palavra fala comigo. Eu sinto o choro. Sabe aquela lágrima quente? Essa lágrima quente só crente que tem. Só quem recebe a graça que tem. Mas eu dizia, eu não posso, porque eu tenho pacto com fulano, eu tenho pacto. Não, é tantos deuses e agora um Deus só é suficiente. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós que estamos aqui hoje na Igreja Batista, nós confiamos no Senhor que fez os céus e a terra. É nele, Ele é a nossa confiança. Eu ouvi, mas não entreguei minha vida para Jesus, fui embora para minha casa. Aquela menina, talvez eu decepcionei ela naquela época. Mas eu confesso, irmãs, que depois que eu saí daquela igreja, nunca mais eu fui a mesma. Eu ia roubar, eu lembrava, Jesus me ama. Eu ia adulterar, eu lembrava, Jesus me ama. Eu vou melhorar. Não precisava nenhum crente ficar falando na minha cabeça. A semente que foi lançada no meu coração já era suficiente. Talvez você está perdendo na sua casa, porque você traz aqui, depois você quer fazer a vez do Espírito Santo. Você já ouviu a palavra, né? Você viu que existe céu e inferno, deixa. A pessoa já ouviu. Uma vez que a semente foi lançada, ninguém vai roubar a semente do coração dela. Deixa Jesus fazer a parte dele. Deixa o Espírito Santo ir moldando. Você só vai orando, intercedendo e falando, Deus, amolece essa terra, amolece esse coração. Depois de alguns anos, acho que eu creio depois de 6 anos, eu vim para Cristo. Eu vim para Cristo por conta de um câncer cefálico na minha mãe. A minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. E naquela doença eu lembrei, Jesus me ama. E eu vim para Jesus. Eu vou cortar só essa parte para mim poder terminar. Eu vim para Jesus. Jesus, quando eu cheguei até Jesus, eu cheguei bêbada, suja, cheia de pecado. E eu fiz uma oração no banheiro, naquelas circunstâncias difíceis da minha mãe. Eu falei, Deus, se o Senhor curar minha mãe, eu vou ser crente. E nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. E Deus preparou de eu levar uma cesta básica para o pastor. E quando eu entro dentro daquela igreja para entregar a cesta básica para o pastor, a família do pastor vem orar por mim. E aquele pastor coloca as mãos sobre o meu ombro e ele diz, Deus, está a sua filha, que fez uma oração naquele banheiro. Eu fui batizada no Espírito Santo, bêbada. Eu poderia falar que era Satanás, mas depois daquele dia nunca mais eu saí da presença de Deus. Depois daquele dia nunca mais eu desviei. À noite eu estava no culto, no outro dia eu estava no culto, no outro dia eu estava lavando a cadeira da igreja, no outro dia eu estava lavando o banheiro. Nunca mais eu saí da presença de Deus. Não, eu sou daquelas, agora não dá nem tempo mais.
Quando chega uma maturidade, não dá nem tempo. Mas eu lembro quando eu era nova convertida, eu falava, não aguento essa luta, eu vou desviar. Tomando banho, não, o senhor vai ver se eu não desvio. Tomava banho, eu passava a mão na minha Bíblia, para a igrejinha. Desviar, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, se só o Senhor é aquele que pega o morto e torna a dar vida? Eu entreguei minha vida para Jesus. Jesus mudou a minha história por completo. Eu lembro que eu chegava na igreja, pastor, as mulheres tão bem vestidas como nós estamos hoje. Eu chegava com aquele shortinho farrapado, aquela blusinha miserável. A minha igreja, isso se chama inclusão, não o que o povo está falando hoje. A minha igreja nunca me apontou, nunca falou das minhas vestes, nunca. Pelo contrário, um dia minha pastora toda rica chegou perto de mim e falou, Sandra, vai ter um chá na minha casa, vamos. Eu nem sabia o que era chá, eu sabia que era pinga, o que era uísque, o que era cerveja, sabe? Falou, vai ter um chá das amigas. Eu nem amiga tinha. Eu falei, Eu falei, o que é isso? E ela disse, a gente se reúne, 4, 5 mulheres, e nós levamos roupas que não servem mais para nós. E nós trocamos uma entre as outras. Você não quer participar com a gente? Pega a sua roupa e vai lá. Eu peguei 4 shortinhos e 6 blusas. 4 shorts em fase terminal. E as blusas já... Fui com uma sacolinha plástica. Há um tempo atrás, eu fui viajar e a minha mala extraviou. Estava eu e meu filho. A minha mala extraviou. Meu filho ficou preocupado e foi lá e falava, e eu fazendo live. O meu filho, sua mala extraviada e você fazendo live. Eu falei, filho, nós vencemos na vida. Até ontem eu estava andando com sacolinha de mercado, hoje nós estamos no aeroporto com mala extraviada. A gente precisa entender o que é bênção, gente. A prova de Jesus aí, você está sendo abençoado e não está entendendo. Falei, imagina que extravie mala, que vai mala importante, que eu estou top no aeroporto. Cheguei com aquela sacolinha do mercado, aquelas roupas marimbenta de ruim. E a minha pastora, assim, igual as suas, pegava aquele short e dizia, olha que short, não dá pra fazer nada com o short, nem pano de chão. Olha que shorts lindo, se eu cortar aqui, nem cortar. E eles foram tirando as roupas minhas, e eu fui pegando a deles. No outro dia eu estava no culto assim como eu estou hoje.